Fala galera, como é que vocês estão? Vamos continuar no nosso curso de Direito Penal para o concurso de escrivão da PCDF, prova dia 15 de março de 2020. Eu sou o professor Douglas Vargas e conforme prometido no último vídeo, hoje nós vamos ingressar nos tópicos específicos do seu edital. Mais precisamente no tópico 1, que é a aplicação da lei penal, e no subtópico princípios. Então hoje nós vamos iniciar a análise dos princípios, vai ser uma aula curtinha e nós vamos falar só sobre o princípio da intervenção mínima em direito penal. Então, indo direto ao assunto, por que é que nós fizemos uma aula tratando dos conceitos básicos de direito penal e de direito público? Porque são conceitos necessários para a compreensão dos princípios. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal só pode ser utilizado para sancionar as condutas mais graves e só pode ser utilizado se não houver mais nenhum outro meio do Estado sancionar e obter o controle social de uma determinada conduta. Então, logo de cara, nós vemos que a intervenção mínima guarda uma relação direta com três outros princípios que a gente vai estudar mais à frente, que é o princípio da insignificância, o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Então, veja bem, quando eu falo em princípio da intervenção mínima, eu estou falando basicamente de que eu só vou utilizar o direito penal para situações mais gravosas. O princípio guarda uma relação direta com o próprio conceito do direito penal que a gente apresentou na aula passada. E ele tem como dois pressupostos, ele tem uma relação direta com os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. Ou seja, eu só vou utilizar o direito penal quando os outros ramos do direito não forem suficientes para controlar a conduta social dos indivíduos e também só vou utilizar se a lesão jurídica causada, se o bem jurídico atingido for significante o suficiente para ensejar uma atuação tão pesada do Estado. Então esse é o conceito do princípio da intervenção mínima que confunde tanto o pessoal por ele guardar essa relação até de pré-requisito com os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. Então, o que nós precisamos tomar nota? Quando eu falo em controle social, e na aula passada eu falei para os senhores, o direito é uno, o direito é um só, eu tenho que subdividi-lo para facilitar o seu estudo, mas o direito como um todo, ele tem a finalidade de controle social. A manutenção da paz social se dá pelo direito, seja qual for o ramo que eu estiver falando. Eu tento manter a paz social através da possibilidade de indenização no direito civil. Se você causar um dano a alguém, você pode ser obrigado a indenizar no âmbito do direito civil. Eu tento manter a paz social quando eu emito uma multa de trânsito porque alguém furou o sinal vermelho. Também é uma tentativa de manter a paz social no âmbito do direito administrativo. E por aí vai. Então o direito penal também tem a funcionalidade de manter a paz social, mas ele traz sanções mais graves e por isso ele só pode ser utilizado em último caso. Então, nós temos doutrinadores, como o próprio Rogério Sanches, que ele ensina uma coisa muito interessante, que o destinatário especial do princípio da intervenção mínima é o legislador, para que o legislador não saia criminalizando condutas à torta e à direito sem necessidade. Outro doutrinador muito respeitado no Brasil, o LFG, ele fala que a intervenção mínima acaba evitando uma bagatelização do direito penal, né? Então você só pode utilizar o direito penal quando realmente for estritamente necessário, porque eu tenho outros ramos do direito que também fornecem formas de controle social e que eu devo utilizar primeiro. E por fim, pessoal, a gente precisa se lembrar que o princípio da insignificância guarda relação com o princípio da intervenção mínima, afinal de contas, a gente vai estudar mais à frente numa aula específica só para ele, eu afasto a aplicação do direito penal em razão da lesão causada ao bem jurídico ser muito leve, por exemplo, ninguém vai ser preso porque furtou uma folha de papel ou uma balinha sete belo, isso é muito pouco, é um dano muito pequeno ao patrimônio para ensejar a punição do Estado com a sua bazuca, como eu disse na aula anterior. Então nós temos essa correlação, intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade e princípio da insignificância. E normalmente o examinador utiliza essa relação para elaborar as questões, principalmente a banca que vai elaborar o concurso de escrivão, que é o CESP.
Então agora vamos resolver 3 questõezinhas sobre o princípio para a gente verificar se o que a gente aprendeu é efetivamente o que cai na prova, e aí a gente encerra essa primeira aula específica do edital, aulinha curta, como eu disse para vocês, direto ao assunto, só o que você precisa saber para resolver as questões, para fazer uma boa prova. Não vou ficar me delongando, gastando demais o tempo de vocês, e a gente vai trabalhando com videozinhos curtos, que é muito melhor, muito mais dinâmico. Eu publico com mais frequência, vocês também vão poder ir direto naquele assunto que você tem dúvida, se já tiver algum assunto que você conhece, funciona bem para todo mundo. Então vamos para as questões, porque a gente não tem tempo a perder. A primeira questão que está aí na sua tela é uma questão que caiu no concurso da Embasa para advogado, segundo a qual o examinador cobrou o seguinte conteúdo: em virtude da aplicação do princípio da insignificância, o Estado, vinculado pelo princípio de sua intervenção mínima em direito penal, somente deve ocupar-se das condutas que impliquem grave violação ao bem juridicamente tutelado. Essa primeira questão é uma questão simples, o gabarito é correto. Nós temos essa correlação entre a intervenção mínima e o princípio da insignificância ou da bagatela. A doutrina fala nessa relação, o STF fala nessa relação em seus julgados. Eu já vi aluno falar, isso está distorcendo o conceito. Na verdade não, o conceito está correlacionado, a intervenção mínima não se restringe a isso, mas de fato ela vincula o legislador e ela tem essa relação com o princípio da insignificância, motivo pelo qual o item está correto. Vamos para a próxima questão. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. Questão que caiu aí para inspetor do TCE do Rio Grande do Norte em 2015, também banca CESP. Mais uma vez aqui, um item correto, tem relação com o que nós explicamos. Você vê que é um princípio bastante simples, as questões vão sempre na mesma esteira. Bens jurídicos mais preciosos, condutas mais graves. Então, não tem muito como sair disso. O examinador costuma se pautar pelo que está na doutrina. A gente sabe que esses aspectos de princípio são sempre muito doutrinários. A lei não detalha, são os doutrinadores que detalham. E você vê que a questão fica bem clara e bem coerente com o que a gente passou, item correto. E por fim, a terceira questão, que caiu na prova de analista judiciário para o STF, né? Também banca CESP, que diz o seguinte: uma vez aplicado o princípio da insignificância, que deve ser analisado conjuntamente com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, é afastada ou excluída. Mais uma vez, nós verificamos uma questão em que o examinador traz essa correlação da fragmentariedade, intervenção mínima e princípio da insignificância. Nós falamos efetivamente que isso acontece no âmbito desses princípios, eles guardam essa correlação muito próxima. A questão extrapola um pouco o que nós conversamos hoje na aula, porque trata das peculiaridades do princípio da insignificância, a questão da tipicidade material, que resta afastada ou excluída. Nós teremos uma aula específica sobre isso, não se preocupe com a parte final da questão. O importante aqui era demonstrar que o item está correto, justamente com base no que nós estudamos, nessa correlação entre intervenção mínima, princípio da insignificância, fragmentariedade e subsidiariedade. Bom, pessoal, essa era a aula de hoje, curtinha, aula 2 do nosso curso gratuito, que a gente vai zerar o edital de Direito Penal para escrivão PCDF 2020. Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido rápida, dinâmica, que é o que a gente precisa nesse momento. E em breve eu vejo vocês na aula 3, onde nós vamos continuar a análise dos princípios. Serão muitas aulas sobre princípios e muitas questões resolvidas para que a gente consiga exaurir esse edital da melhor forma. Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.